Tudo bem, pessoal? Bom dia. Gente, hoje a nossa aula vai ser o seguinte. Eu vou passar para vocês a revisão da atividade avaliativa número 3, tá? Assim como aconteceu no primeiro bimestre, no segundo bimestre, ok? Então hoje, na aula de segunda-feira, eu passo a revisão para vocês da atividade avaliativa número 3 e na aula de quinta-feira eu passo para vocês a orientação sobre a atividade avaliativa 4, tá? Não esqueçam de colocar o nome certinho, tá? Nome completo, sobrenome, ok? Dentro das atividades, né? Tanto como vocês fizeram na 1 e na 2, agora na 3, 4 e também depois na 5, tá bom? Bom, vamos lá então. Primeira coisa importante de vocês, que vocês têm que saber, eu já não lembro se eu falei isso já em algumas aulas anteriores que eu dei essas mesmas orientações, mas eu vou reforçar aqui. Quando você for fazer uma prova, né, do colégio, ou agora no nono ano, lá no ensino médio, ou para quem está fazendo concurso, prestando vestibular, Enem, né, não importa, tá? O grande segredo para a pessoa conseguir ir bem nesse teste é ela prestar atenção no comando da questão. Não só nas alternativas A, B, C, D, E, mas sim no comando da questão. Porque o comando da questão vai ter muitas informações que vai fazer você relembrar algumas aulas, o que você anotou no caderno, o que você pesquisou, vai captar ali informações valiosas, preciosas, que valem ouro, e daí você vai conseguir responder qual é, pelo menos vai ter um maior ter um maior percentual de chance possível para tentar responder, né, a alternativa correta. Tá, o que é o comando da questão? O que a questão está pedindo? Né? Então aqui na número 1, onde é que está o comando da questão? Né? O comando da questão está aqui, olha só, o que está pedindo. Tá? Então vamos ler, né, com calma. Olha só, deslocamento de milhares de pessoas do campo para a cidade. Só essa frase aqui, né, deslocamento de milhares de pessoas do campo para a cidade, a gente já consegue matar. Qual é a alternativa? Se você lembra das minhas aulas, eu falei várias vezes isso ao longo da aula. Se você anotou certinho, você sabe que o deslocamento das pessoas do campo, ou seja, a migração do campo para a cidade, é o chamado êxodo rural, tá? Mas vamos ver. Deslocamento de milhares de pessoas do campo para a cidade. Beleza, êxodo rural. Em geral, motivado pela mecanização da agricultura. Aí ele está explicando, né, o porquê que ocorreu essa migração, do deslocamento do campo para a cidade, né? Então foi em geral devido à mecanização da agricultura que substituiu a mão de obra do campo e fazendo com que vários trabalhadores do campo, né, migrassem para as cidades. Então, em geral, motivado pela mecanização da agricultura, concentração de terras, né, fundiárias, concentração de terras mais para os latifundiários, os fazendeiros, falta de incentivo para a agricultura familiar, além da industrialização, né, as indústrias nas cidades que atraíram vários trabalhadores, sobretudo do campo, né, para a cidade, praticando o êxodo rural. Assinale a alternativa que melhor corresponde ao nome desse fenômeno. Qual é o fenômeno? Que já está lá na primeira frase. É o deslocamento das pessoas do campo para a cidade, né? Qual das alternativas que melhor se encaixa? Letra E, né? Êxodo rural. Ok? Então, ó, espaço urbano não, né? Vai ser o ato do êxodo rural, a consequência do êxodo rural, sim, que daí vai criar os espaços urbanos, a urbanização, que é a ação de urbanizar, as metrópoles, que é a metropolização, né? Enfim. E a migração pendular, ela é outra coisa, tá? Migração pendular é aquelas pessoas que elas, vamos supor, moram aqui na nossa cidade e todos os dias vai trabalhar ou vai estudar lá em Londrina, mas depois elas retornam para a nossa cidade para dormir. Então aqui vai ser uma cidade dormitório e ela vai fazer as funções do dia a dia lá na cidade maior. Né? Vai trabalhar, vai estudar, mas todo dia ela vai e volta. Como se fosse um pêndulo, né? Que ele vai e volta. Por isso que chama migração pendular. Lembrando que migração é o quê? O ato do deslocamento, seja de um indivíduo ou de um grande grupo populacional, pela superfície do espaço terrestre. Tá bom? Então, letra E, né? Na 1. Tá? Vamos lá. Mais aqui. 2. Denomine o nome de poderosas empresas que atuam fora de seus países de origem, ou seja, além de suas fronteiras, né, muitas vezes formando rede de produção e distribuição de seus produtos pelo mundo inteiro. Né? Então eu dei o exemplo para vocês nessa aula aí de empresas que faz franquia, como o McDonald's, né? Ou então
empresas que elas mantêm ali o mesmo dono, sem franquia, mas ela abre filiais, né, em outros países. Ou seja, ela ultrapassa a fronteira dos seus países de origem, que normalmente esses países de origem vão ser países desenvolvidos, e elas atuam em países, né, periféricos, chamados países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, que tem mão de obra mais barata, né, vai ser mais lucro para essa empresa, não vai ter que pagar um funcionário, né, como ela paga em um país desenvolvido, muitas das quais atraídas pelas isenções fiscais. O governo do país fala assim, não, você não quer vir para cá? Você vai ficar 5, 10 anos sem pagar imposto, mas eu só preciso que você venha para cá para você gerar emprego, que a pressão sobre mim está grande, eu preciso que venha para cá e gere emprego para minha população, né, ter dinheiro ali e minha economia também circular. Mas você não precisa pagar imposto. Impostos que seriam revertidos para, né, a saúde, segurança e educação do país. Mas aí a empresa vem e não paga imposto do acordo que o governo faz ali. Não paga imposto, mas gera emprego. Dos males o menor. Então, claro, em alguns casos, né? Então, né, muitas empresas elas atuam além de suas fronteiras, os seus países de origem. E essas empresas elas são chamadas de empresas transnacionais, né, que atravessam nações, transnacionais, também chamado de multinacionais, tá bom? Número 2, né? 3. Trata-se do contexto atual, correspondente a um mundo em rede, globalizado, caracterizado pelas múltiplas conexões, ou seja, né, as infovias, que nós já aprendemos, pela instantaneidade das comunicações, aquele é para já, né, eu clico aqui e sei o que está acontecendo em qualquer lugar do mundo, da obtenção e difusão das informações, também, ok? Pela sensação do encurtamento de distâncias oferecidas pela aceleração dos meios de transporte, e a globalização ela começa com a evolução dos meios de transporte, que através da velocidade deixa aquela sensação de que o espaço aumentou, porque agora eu consigo alcançar áreas menores, e o tempo diminuiu, consigo alcançar áreas maiores em um menor tempo, devido à palavrinha mágica velocidade, que é devido a outra palavrinha mágica chamada tecnologia. Está inserida, né, o principal nome da primeira revolução industrial, carvão, fonte de energia. Segunda revolução industrial, petróleo. Terceira revolução industrial já não é combustível, é a tecnologia. Principal nome da terceira revolução industrial, tecnologia. Também chamada pelo geógrafo Milton Santos de Revolução Técnico-Científica Informacional. Então é nesse período aí da terceira revolução industrial, que ela ocorre ao longo do período da Guerra Fria, que vai de 45 a 91, okay? Que daí nós tivemos a corrida aeroespacial, corrida tecnológica, armamentista entre as duas superpotências da época, né? O mundo bipolar, Estados Unidos da América, capitalista, e União República Socialista Soviética de origem socialista. Tá bom? Então nós tivemos o quê? O avanço tecnológico em áreas informacionais, nanotecnologia, robótica, aeroespacial, pesquisas genéticas, né? A medicina, fontes alternativas de energia, ok? Aqui que surge, né, energia eólica, energia solar, enfim, várias outras energias alternativas que daí nós vamos trabalhar mais à frente, ok? Bom, com essas informações todas que eu passei para vocês, assinale a alternativa que melhor corresponde às características citadas, né? Então, tudo que nós citamos aqui é tecnologia. Falou tecnologia, você vai assimilar com terceira revolução industrial. Não tem terceira revolução industrial ali. Qual é o outro nome da terceira revolução industrial, dada pelo geógrafo Milton Santos, que pegou no Brasil e no mundo inteiro? Revolução dos meios técnicos, da ciência e da informação. Portanto, é a letra D. Revolução técnico-científica informacional, tá? Okay? Ah, mas eu estava em dúvida entre o tecnopolo. Não, tecnopolo são centros de tecnologia. Lugares no mundo, né, que se concentram em indústrias de alta tecnologia, como o Vale do Silício nos Estados Unidos, que lá você tem a Apple, tem a Google, etc. Microsoft e tal, tá bom? 4. Campo do conhecimento geográfico que estuda as estratégias de gestão e disputa territorial, bem como as questões sobre a soberania dos estados e das organizações internacionais e de suas relações de poder. Estamos falando de geopolítica, tá? Letra B. Então a geopolítica que ela vai trabalhar aí, nós vamos estudar, né, um campo da geografia que nós vamos estudar as estratégias, né,
de nações, por disputas territoriais, né? E quem controla o território controla o poder sobre ele, as riquezas, né? E seus recursos naturais, minerais e energéticos. Então, os territórios eles estão em constante transformação, né? Em constante modificação, isso ao longo da história. E muito das quais por interesses econômicos por trás disso aí, as disputas territoriais. Cabe à geopolítica, uma área da geografia, em estar explicando isso pra gente. Então, é a geopolítica, tá? 5. Explica o que foi a Guerra Fria que ocorreu entre 45 e 91. Aí eu até falei pra vocês no exercício, né, passado, acho que foi o 3 ou 2, no 3, né? A Guerra Fria, então, ela vai de 45 a 91. Foi uma disputa, né, entre duas grandes potências da época que saíram vitoriosas da Segunda Guerra Mundial, União Soviética e Estados Unidos da América, e eles começaram a ver ali quem controlava o mundo, tanto por questões tecnológicas, econômicas, políticas, ideológicas, tá? Então começa-se uma guerra de blefe. Ah, você tem essa arma? Eu tenho esta. Ah, você tem essa aí? Então eu tenho essa. Ah, você tem esse equipamento tecnológico? Eu tenho esse. Então, muitos dos aparelhos que nós temos hoje tecnológicos, tais como satélites, GPS, né, que é o Global System Position, que mais? Desde rádios, né, simples, televisores, tudo, né? O que nós temos hoje é graças à evolução que nós tivemos aí ao longo dessa Guerra Fria. Tá? Então, muitas das coisas que nós temos hoje antes eram usadas para aparato militar, primeiramente. Aí, lógico, daí depois, né, com o término da guerra, essas ferramentas são utilizadas para o nosso dia a dia. Tá? O avanço da medicina também é nesse período que você tem a terceira revolução industrial, com a tecnologia, como palavrinha mágica, a revolução dos meios técnicos, científicos e informacionais, como eu falei para vocês. Tá bom? Então, explico o que foi a Guerra Fria entre os anos 45 e 91. Foi uma disputa, né, armamentista, uma corrida armamentista, uma corrida tecnológica, uma corrida aeroespacial, tá? Entre as duas grandes potências da época, Estados Unidos da América e União República Socialista Soviética, com o intuito de ambos, né, tentar influenciar o mundo ou o máximo de países possível com as suas ideologias, com as suas políticas, com a sua economia também, tá bom? Bom, então essa foi a aula de hoje. Gente, vocês não entenderam? Volta o vídeo novamente, porque essa aula é importante, que é uma aula de preparação para a atividade avaliativa 3, tá? Então, volta o vídeo novamente. Algumas coisas eu tenho que falar um pouco rápido mesmo. Meu celular não armazena 20 minutos, então não tem como, né? Então eu preciso que vocês assistam o vídeo novamente, se possível, tá bom? Não esqueça de colocar o nome das atividades avaliativas 1, 2 e 3, ok? Essa aí foi a nossa aula de hoje. Nos vemos na quinta-feira, então, com a orientação para a atividade avaliativa número 4. Até mais, pessoal. Bons estudos.